e só, né? Então, sobre a aula de hoje, como eu disse para vocês, é uma parceria com a professora Eli de Geografia. O assunto que vocês estão vendo na aula de Geografia é sobre o Barão de Rio Branco, né? E eu queria saber, antes da gente começar, o que vocês lembram, assim, sobre o Barão do Rio Branco? O que foi falado na aula? Quem é Barão do Rio Branco? Queria que vocês Eu falassem sei um que pouquinho. ele fez tudo na base da paz para não ocorrer guerra. Muito bem. Gostei, hein, Gabi? Quem que quer complementar, falar mais alguma coisa? Era esse nome Foi o dele? que Pode falar. delimitou as fronteiras do Brasil. Foi quem delimitou as fronteiras do Brasil. Legal. A Yasmin ia falar? Não? Não. Um grande marco importante na história. Foi uma pessoa com grande marco, foi muito importante na história do Brasil. Sim, também. Que mais? O nome dele era José Maria da Silva Paranho Júnior. Eu acho que é isso mesmo. Não lembro o nome dele inteiro, não. Ó, gravou, hein? Ó, eu posso estar muito errada, mas não foi ele que, tipo, ajudou a delimitar o Acre? Sim! Você está muito Então, certa. Então eu guardei alguma coisa da aula. Tá vendo? Ó, Bom, tô fazendo chamada oral, hein? Ó, chamada oral de geografia. Surpresa, vocês viram, né? Mais alguma informação que vocês lembram sobre ele? Que vocês queiram falar? Ele conseguiu 900 mil quilômetros sem conflito armado. Foi tudo isso? Eu não sabia, Gustavo. quer Tá ver que vendo? se você abrir alguma das telas dele vai ter escrito lá Google Barão do Rio Branco? Como? Não entendi, Gabi. Você pode Né, eu repetir? tava zoando ele, tipo, se você entrar em uma dos negócios lá do Google dele agora, ele vai estar pesquisando do negócio do Barão do Rio Branco. É que eu Ah, anotei na aula lá, dona. Eu anotei ah, informação a mais, dona. eu sei que você anotou, acha? Ela tá brincando. Não, Tá, é só Gabi? para caso alguém tenha alguma Claro que eu dúvida. estou brincando. É claro, é Claro. claro. Ai, gente, não vão brigar, hein? Então vamos lá. Então, o assunto da aula de hoje de OE é sobre o Barão do Rio Branco, né? Como vocês falaram, ele foi um personagem aí muito importante na história do Brasil sobre delimitação de terras, né? E o legal de tudo isso é que ele conseguiu, né, esses feitos sem conflito armado, né? Então foi tudo na paz. E eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente poder entender o que teremos que fazer para a aula de hoje de OE, tá? Deixa eu só ver se alguém comentou, não. Então, aqui, esse texto, quem me passou foi a professora Eli mesmo. Se a gente tivesse com o texto em mãos, é claro que a gente ia fazer a técnica do grifo, selecionar as palavras-chave, fazer marginalia. Mas como não temos o texto em mãos, a gente vai fazer que nem fizemos nas aulas anteriores. Conforme eu for fazendo a leitura, eu vou dar um tempo para vocês anotarem as palavras que vocês considerarem importante, para poder montar o esquema. Esse esquema, vocês vão tirar a foto depois, postá-la no Classroom, que eu e a professora Eli nós iremos avaliar, tá? Só um detalhezinho, né? Recapitulando, esquema, ele tem palavra-chave, não precisa escrever o porquê, fazer as relações explicando, né? O esquema, menos é mais. Quanto menos informação tiver, melhor ele é, tá?
Eu sei que na hora que a gente for fazer a leitura, parece que tem muita coisa e a gente não pode tirar essas informações, né? Essa é a dúvida que eu percebi muito, assim, nas aulas de OE. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Anotem as palavras que vocês acharem mais importante e depois, na hora que for montar o esquema, faz uma seleção. Você anotou várias palavras, mas tem uma ali que já está dando para relacionar com a outra, então eu escolho uma só para colocar, tá? Então tem que pensar muito nessa organização do esquema depois, tá bom? Então nós iremos falar sobre as principais questões, né, envolvendo ali, relacionadas com o Barão do Rio Branco para as delimitações de terras no Brasil. Então, o que aconteceu, né? Após a proclamação da República Brasileira, os governantes defrontaram-se com a questão dos seus limites territoriais, que, embora definidos anteriormente pela Constituição Brasileira de 1891, não se encontravam devidamente delimitados. Por essa razão, a chamada República Velha esteve envolvida numa série de questões de limites, tendo o seu máximo expoente na figura de José Maria da Silva Paranhos Júnior, conhecido como Barão do Rio Branco. E quais foram essas questões? Então, teve a questão da Zona de Palmas, a questão do Amapá, a questão do Acre e a questão do Pirara, tá? Então, o esquema que vocês vão ter que fazer é falando sobre essas 4 questões, tá? Então, ideia, né? Já que está envolvido o Barão do Rio Branco, então vocês poderiam colocar lá, começando por Barão do Rio Branco, né? E coloca essas 4 questões e vai relacionar, né, dentro de cada uma dessas 4 questões, o que é mais essencial, tá? Não esqueçam disso. Esquema, eu vou colocar o que é essencial, tá? Como vai funcionar a aula? Eu vou ler a questão 1, aí eu dou 5 minutos para vocês anotarem as palavras que vocês acharem mais interessante aqui, né? As palavras-chave do texto, depois leio a questão 2 e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. A questão da Zona de Palmas. Não tá nada ainda? Não, Maria Clara, é para falar mais das 4 questões, então por isso que eu nem fiquei lá naquela parte. É que aquela parte ali do texto era mais para dar uma retomada, tá? Que acho que a Eli até chegou a comentar com vocês. Então, o nosso foco aqui mesmo é nas 4 questões. Então, a questão da Zona de Palmas ou das Missões, de 1890 a 1895. A Argentina reivindicava a região oeste dos atuais estados do Paraná e de Santa Catarina, pretendendo as fronteiras pelos rios Chapecó e Chopin, supostamente com base no Tratado de Madrid, de 1750. Pouco antes da proclamação da República, ambos os países haviam acordado que o litígio seria solucionado por arbitramento. Nesse contexto, Quintino Bocaiúva, então ministro das Relações Exteriores do governo provisório, assinou o Tratado de Montevidéu, em 25 de janeiro de 1890, que dividia a região entre ambos. O Congresso Nacional Brasileiro não ratificou o tratado e a questão foi submetida ao arbitramento do presidente estadunidense Cleveland, cujo laudo foi inteiramente favorável ao Brasil, definindo-se as fronteiras pelos rios Peperiguaçu e Santo Antônio. Nessa questão, estreou como advogado do Brasil, a partir de 1893, o Barão do Rio Branco, escolhido pelo presidente Marechal Floriano Peixoto para substituir o Barão Aguiar de Andrade, falecido no desempenho da questão.
Então, aqui, né, o Barão do Rio Branco, ele começa a se envolver, começa a aparecer, a ter espaço, né, nessas relações, nesses assuntos sobre delimitação de território brasileiro. Então, ele começa a Ô, aparecer aqui. professora, Oi, Gabriel. Gustavo? Não, Gustavo. Pode sou falar. eu mesmo. Pode Então, falar. eu não sei se a professora vai conseguir responder, mas se a professora conseguir responder, eu ficaria grato. Nesse Uhum. Tratado de Montevidéu aí, não foi só as regiões do Brasil e da Argentina que foram tratadas, não é? Não tenho a mínima ideia, Gustavo. É Não vou conseguir te porque. responder. é, Mas ok, enquanto, professor. enquanto vocês fazem aqui, eu vou dar os 5 minutinhos, eu posso dar uma procurada aqui rapidinha, tá? Para poder responder, É que beleza? Montevidéu é a capital do Uruguai. Daí eu fiz essa lógica. Pode ser. Faz sentido isso que você falou. Ok. Então, ó, nessa parte da questão da zona de palmas, então vocês vão anotar as palavras que vocês acharem mais importantes, tá? 5 minutinhos para fazer isso. Quem terminar, levanta a mão aqui para eu ter um controle, tá? Então, 5 minutinhos para vocês. Oi, Maria Clara, já terminou, rapaz? Nem deu tempo. Então, aí o Caê também. Amanda. Professora, só para anotar as palavras principais, não é para fazer um esquema, ou é? Não, o esquema vai fazer depois, Gustavo, porque como Ah, a então, gente precisa das 4 questões, né? Aí fica melhor para organizar. Ó, então já acabei. respondendo a pergunta que o Gustavo fez, né? Se o Tratado de Montevidéu tinham mais países participantes. Então, praticamente a América do Sul inteira, né? E mais outros países. Então, o acordo era firmado pela Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Então, esse acordo, né, ele tinha a proposta de redução de tarifas e de comércio livre entre seus membros. Mas por causa dos problemas econômicos e políticos dos países signatários, a integração não prosperou. Então, né, teve aí, né, aconteceu, mas não durou por muito tempo, tá? O Tratado de Montevidéu. Então, respondendo a pergunta do Gustavo. A Isadora também terminou. Então, mais um minutinho para a gente ir para a segunda questão, que é a questão do Amapá. O Luiz Francisco também terminou. Maria Gabriela. Então,
Ana Beatriz também, a Mabi. Então, vamos agora à segunda questão, que é a questão do Amapá. Só para avisar vocês, esse texto, depois ele vai estar disponível lá no Classroom, tá? Para quem não conseguir anotar tudo durante a aula, depois tem o texto lá. Mas tenta fazer aqui, aproveita a aula, né, para ir anotando. A questão do Amapá, de 1894 a 1900. Embora o primeiro tratado de Utrecht houvesse estabelecido os limites entre o Brasil e a Guiana Francesa pelo rio Oiapoque, ou de Vicente Pinzon, esse limite havia sido contestado após a Revolução Francesa, sucessivamente pelo Diretório, pelo Consulado e pelos impérios de Napoleão I e Napoleão III de França, sendo questionada a identidade daquele rio. A expansão colonialista europeia no final do século XIX suscitou novos conflitos na região, com o surgimento da República de Cunani e choques armados no rio Calçoene. O Tratado de 1897 escolheu para árbitro da questão o presidente do Conselho Federal Suíço, Walter Hauser. Os argumentos brasileiros foram expostos pelo Barão do Rio Branco, encarregado em 1898 da questão. A mesma já vinha sido estudada informalmente pelo Barão desde 1895, que ao chegar a Berna apresentou uma memória de 7 volumes, a questão de limites entre o Brasil e a Guiana Francesa. A sentença arbitral, datada de 1º de dezembro de 1900, foi favorável ao Brasil, mantendo-se a fronteira pelo rio Oiapoque. A popularidade de Rio Branco atingiu uma dimensão nacional e ele assumiu a pasta das relações exteriores. Então, né, o Barão do Rio Branco, que até então ele era advogado do Brasil, ele teve uma participação aqui muito importante na questão do Amapá, né, do Amapá, na delimitação de fronteiras, e ali, né, mesmo ele foi encarregado da questão em 1898, mas ele vinha estudando desde 1895. Então, ele foi pesquisando, ele foi se envolvendo ali, daí ele apresentou, né, uma memória de 7 volumes, então, que a gente entende como sendo um livro, um escrito, né, de informações que ele colheu, e então, assim, ele queria se envolver, né, nesse assunto, por mais que ele fosse advogado do Brasil, ele queria estar ali, né, ainda mais, assim, intenso, né, ele queria que fosse mais intenso. Tanto que daí ele conseguiu se tornar o ministro das Relações Exteriores nesse período, tá? Ele foi ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912, né? Que 1912 foi o ano que ele morreu, tá? Então, a questão da Amapá, muito importante. Uma curiosidade aqui, que fala do rio Oiapoque, tem um termo, uma frase aí que o pessoal fala bastante, assim, as pessoas mais velhas, quem viaja muito, fala do Oiapoque ao Chuí. Tem até tem música, tem livro sobre isso, que o rio Oiapoque, então, ele delimita a fronteira, né, do Brasil lá no norte, e Chuí é uma cidade no Rio Grande do Sul, né? Então, quando a gente fala do Oiapoque ao Chuí, então está querendo dizer que é no Brasil inteiro, de norte ao sul, tá? Hoje em dia, né, não são necessariamente esses lugares que delimitam, eles consideram outros pontos, tá? Que são, assim, considerados extremo norte e extremo sul, tá bom? Mas é só uma curiosidade mesmo. Então, 5 minutinhos para vocês anotarem a questão do Amapá, as palavras que vocês acharem mais importantes. Quem for terminando, pode levantar a mão para eu ter um controle aqui, para eu saber.
A Ana Beatriz já terminou. A Maria Clara, a Vitória. O Luiz, Amanda. Olha, vocês estão ficando fera, hein? Na hora de montar esquema. Estão fazendo a anotação rapidinho. A Luísa também terminou. Gustavo. O Caetano. Bia, eu acho que não travou, é que eu parei de falar mesmo. Ou travou? Assim, a minha deu uma certa travada, sabe? Tipo, a minha saiu do nada da aula e voltou. É? É, eu não sei se é isso que ela tá querendo dizer. É, pode ser. O texto, ó, perguntaram o nome do texto 1. É a questão da zona de Palmas ou das Missões, tá? A questão da zona de Palmas. Ah lá, a Bia voltou. Acho que tinha travado mesmo. Então, vamos para a próxima questão. Então, a gente já viu a questão da zona de Palmas, a questão do Amapá. Agora é a questão do Acre. A São questão. quantas questões, professora? Oi? São quantas questões? São 4. Beleza. A questão do Acre ela é um pouquinho maior, aí a última questão é bem curtinha, tá? Beleza. Vou ler a questão do Acre para vocês anotarem. Então, a questão do Acre, vocês sabem que é a mais importante ali, né, para o Barão do Rio Branco, e a gente, depois, na hora que encerra, a gente fala o porquê. O povoamento da região, no contexto da economia da borracha, foi feito por seringueiros com o apoio de seringalistas do Amazonas. O governo da Bolívia determinou a ocupação da região, levando à proclamação do Estado Independente do Acre, pela população brasileira em 1899, também com o apoio de seringalistas amazonenses. O processo foi liderado pelo jornalista espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias, e o regime instaurado uma república, com capital em Porto Alonso, atual Porto Acre. A questão agravou-se em 1901 com o arrendamento da região a um consórcio estadunidense, o Bolivian Syndicate, com amplos poderes.
o brasileiro José Plácido de Castro liderou uma nova reação, registrando-se choques armados que culminaram com a derrota das forças bolivianas. Em função dos mesmos, tropas do exército brasileiro concentraram-se em Corumbá. Na iminência de um conflito armado internacional, o chanceler brasileiro Barão do Rio Branco iniciou negociações com a Bolívia, tendo previamente indenizado a companhia estadunidense em 110 mil libras esterlinas pelo abandono de suas pretensões. O Tratado de Petrópolis, de 1903, encerrou a questão mediante a retificação de pequenos trechos da linha da fronteira. O Brasil ficava com a região após o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. O Tratado do Rio de Janeiro incorporava o restante da região acreana ao Brasil mediante a permuta de terras com o Peru. Então, né, olha quanta informação a gente tem aqui sobre a questão do Acre, o que estava acontecendo lá. Então, era o seguinte, a Bolívia, né, ela tinha aquela região, até então o Brasil, né, não estava assim tão interessado, estava tranquilo, mesmo a grande parte da população ali que vivia serem brasileiros, né, o Brasil estava tranquilo. Só que daí quando os Estados Unidos ele aparece ali com interesse naquelas terras, aí houve uma preocupação, né? Pô, os Estados Unidos começar ali a tomar conta, né? Seria problema. E aí que o Barão do Rio Branco, ele vai lá tentar resolver a situação, né? Porque ele não quer um conflito armado, né? Um cara que sempre resolveu tudo pacificamente, então ele vai tentar resolver sem conflito armado. E foi resolvido, né? Então a questão ela foi encerrada com o Tratado de Petrópolis, que então, né, o Brasil ele ficava com a região após o pagamento de 2 milhões de libras e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E vocês já devem ter ouvido, né, falar que é por isso que a capital do Acre, Rio Branco, tem esse nome, em homenagem ao Barão do Rio Branco, que ele teve uma grande participação ali para a delimitação das terras brasileiras e trazer o Acre para o Brasil. Então, por isso que tem esse nome. Então, agora vocês vão anotar as palavras-chave da questão do Acre. Se tiver alguma outra informação que vocês consideram importante, que vocês já viram na aula, pode acrescentar também, tá? Lembrando que tem muita informação aí, dá uma peneirada, né? Pega aquilo que é mais marcante, tá? Então, eu vou deixar uns minutinhos aí para vocês fazerem. A Maria Clara já terminou. Quem já vai terminando de anotar as palavras, né, e já quiser ir fazendo um esboço ali do esquema, quiser já montar um esquema ali mais ou menos, e depois vocês passam a limpo, já vai fazendo isso. O esquema vai ser de todo mundo junto, né? Todas essas 3 negócios aí. Isso, na verdade são 4 questões. Então, né, ali que nem vocês podem colocar Barão do Rio Branco, aí colocar questão da Zona de Palmas, questão... Nossa, deu branco. Questão do Amapá, questão do Acre, e a próxima que é a questão do Pirara. Então, vocês podem colocar, né, cada uma das questões, e para cada questão indicar, né, o que foi mais importante ali, o que aconteceu na questão da Zona de Palmas, e na questão do Acre, né, então, falar ali o que é mais importante de cada uma delas. Mas a professora Eli falou isso, que ela quer um esquema envolvendo as 4. Esquema é aquele lá um tema principal e tem vários outros interligados, né? Isso, né? Que a gente lembra, o esquema menos é mais, né? Então,
Quanto menos informação a gente tiver, melhor ele fica. Então, a gente coloca só as palavras-chave. Diferente do mapa conceitual, que vocês fizeram bastante ano passado, que o mapa conceitual é bem recheado, né? Tem muita informação. O esquema, ele é um esqueleto. Lembra, a ideia é mais ou menos que nem a gente fez, não na aula anterior, na outra ainda, que a gente fez um esquema sobre os triângulos, né? Que eu fiz um só para a sala inteira. Então, é mais ou menos aquela ideia. Então, mais um tempinho para vocês anotarem. Então, mais alguns alunos terminaram. Mais um minutinho. A gente vai para a questão 4. Questão 4, ela é bem curtinha, tá? Aí vocês anotem as palavras-chave da questão 4 e já vai montando o esquema, né? Deixa ele bem legível, bem caprichado, para poder postar lá no Classroom depois. A pasta do Classroom fica aberta até 11h59 da noite, tá? Para vocês postarem. Então, vamos lá. Questão 4 agora. A questão do Pirara. No século XIX, acentuou-se a presença inglesa na fronteira com Roraima, a pretexto da indefinição de fronteiras e de proteção aos missionários britânicos na catequese de populações indígenas. Submetida ao arbitramento do rei Vítor Emanuel III da Itália, este dividiu a área pleiteada entre as partes, cabendo a parte maior à Grã-Bretanha. Atuou como advogado pelo Brasil Joaquim Nabuco. Então, a questão do Pirara, ela é mais curtinha, ela vai falar sobre a fronteira da Roraima, tá? Então, escrevam aí, anotem as palavras que vocês acharem que carregam mais significado nessa parte aqui, na questão 4, tá? É só isso mesmo. Até aqui, né, coloquei uma linha para separar. Escrevendo, então, gente, terminou a anotação da questão 4,
Já organizo o esquema de vocês. Se tiver dúvida e tiver inseguro, né, na hora de enviar lá no Classroom e quiser me chamar para dar uma olhada, me chama no WhatsApp e me mostra antes de postar, tá? Que daí eu falo o que eu achar aí do esquema que vocês fizeram, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Entenderam, então, que é um esquema só para as 4 questões juntas? E que o tema principal do esquema é Barão do Rio Branco, né? Então, a gente não pode esquecer de colocar o Barão do Rio Branco lá. A Vitória já terminou. A Isadora também. Vamos fazer o seguinte, então. Quem terminou, eu já vou liberar, então. Já pode sair para vocês poderem finalizar aí com calma o esquema, tá? Fique à vontade, então. Então, é para sair, porque tem 10 minutos de aula ainda, para poder organizar o esquema, tá? E quem quiser já postar lá no Classroom, já posta também. Se tiver dúvidas, pode me chamar.